E aí, tudo bom com você? Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre um filme em específico e falar de alguns detalhes que eu observei nesse filme que mostra um pouco da realidade que aconteceu no passado e se alastra até os dias de hoje. A maioria dos filmes, principalmente os de ciência ficção, eles mostram parte da verdade do que aconteceu no passado ou que acontece hoje em dia por trás do cenário, por trás daquilo que a maioria das pessoas enxergam ou acreditam. E um filme que me chamou muita atenção é o filme Avatar. Esses dias atrás eu estava conversando com um amigo, um casal, e eles estavam fazendo pergunta de por que eu abandonei a religião e hoje estou nesse caminho, né? Faço parte de Dáquila, todo. As pessoas têm curiosidade, né? Sobre o Bilu, já falei, às vezes inevitavelmente tem a piadinha sobre o Bilu, porque aquela frase famosa que saiu na mídia, né? Busque conhecimento, se tornou um meme. E isso é inevitável que as pessoas façam piadinha, né? Ou deem risada. E está tudo bem. Eu entendo que isso foi proposital e o Idibel, ele quis que fosse assim, porque para qualquer pessoa que você toca sobre o Bilu, eles vão lembrar dessa parte, busquem conhecimento. E na verdade a palavra é busquem conhecimentos, né? Então, as pessoas têm curiosidade. E esse casal de amigos ficou sabendo há pouco tempo que eu estou nessa nova linha de pensamento. E eles não entenderam, porque um tempo atrás a gente foi sair para comer e eles me perguntaram por que eu não estou indo mais na igreja. Eu falei, não quero nem saber mais de igreja. Não tenho nada contra quem vai ou acredita, mas eu particularmente, eu não quero saber. E eu já contei em vídeos atrás o porquê que eu saí fora da religião. Caso você não assistiu, depois procura aí que você vai ver. E tem vários vídeos que eu conto sobre isso. Então, tem aquela famosa pergunta, já que a Bíblia ela foi manipulada por interesse de pessoas lá atrás que escreveram ou deixaram o que lhes interessa com o propósito de manipular as pessoas, aí surgiu a grande pergunta: e a criação do homem? E aquela história de Adão e Eva lá no Jardim de Éden, etc. Essa história ela não é bem como é contado ali. Então aí vem a grande pergunta: Deus nos criou? Deus não nos criou? É óbvio que o espírito que habita em cada ser humano vem da energia suprema de Deus, no qual a gente não tem nem noção quem é realmente Deus. Mas está claro que Deus não é esse Deus que é pregado na religião ou está lá nas escrituras. E basta você fazer simples pergunta. Mesmo que a religião pregue, né, e é ensinado na teologia, assim como eu estive estudando no centro de teologia por 4 anos, centro interno, que a Bíblia é inerrante, né, e ela não tem falha. Só que se você fazer simples pergunta naquele Deus que é apresentado ali, você vê que tem hora que ele quer criar, ele quer salvar, e tem hora que ele tem raiva e manda matar e etc. Então meio que se contradiz, né? E ainda tem aquele texto do Novo Testamento que diz: uma fonte de água não pode jorrar água amarga e água doce. E se você for colocar isso no que acontece ali,
esse Deus, que não é o Deus que a maioria das pessoas acredita, ele tem essa contradição. Ora ele tem ódio, ora ele tem raiva, ora ele quer salvar. Então já é, entre muitas coisas que você pode perguntar, você vai perceber que tem algo de errado aí. Então, para a gente entender o que aconteceu, como foi a nossa criação, de nós seres humanos que estamos aqui agora, muitas das coisas é mostrado nos filmes. E uma história que eu ouvi um tempo atrás, no tempo que eu acompanhava o Couto, o Hélio Couto, ele conta a história dos astronautas. Então depois você procura na internet, tem conteúdo do Hélio Couto que ele conta a história dos astronautas que foram para um planeta, se não me engano se era a Lua e tal. Esses astronautas chegam nesse planeta e lá existiam os hominídeos, que eram seres mais primitivos, e esses astronautas chegaram nesse planeta para explorar minério ali naquele planeta. E eles precisavam de mão de obra para trabalhar para eles minerando. Só que os hominídeos eram muito burros, eles não entendiam, então não dava para poder usar eles como mão de obra. E com esses astronautas vieram outros seres, né, que eram geneticistas e pessoas que trabalhavam ali, e eles colocaram essa galera para trabalhar na mineração. Só que esse pessoal não era do trabalho pesado. E com o tempo eles começaram a ficar revoltados com os astronautas, né, os que vieram e comandavam em cima deles. Aí houve uma revolta. Então eles decidiram criar uns seres para servir esses astronautas, para minerar para eles. Como esse pessoal era geneticista, pegaram parte desse hominídeo e parte do gene ou do cromossomo, não sei como é que fala, eu não sou geneticista, para criar um ser mais inteligente para obedecer e trabalhar e minerar. É claro que isso leva tempo, né? E só que esses seres, esses astronautas, eles precisavam desse produto, desse minério que é minerado nessa terra para poder produzir uma substância que dá prolongamento de vida para eles. Então, ou seja, eles vivem muitos anos, milênios de anos. Então, eles criaram esse ser mais inteligente. E então ele usa essa palavra dos astronautas, hominídeo e etc. E assistindo o filme de Avatar, é o que acontece. Os seres humanos vão num planeta, fora aqui do planeta Terra, que é no planeta dos Avatar. E lá eles vão lá para explorar o minério que tem, né, naquele planeta. E olhando para o filme, os avatares somos nós. Os seres humanos que estão ali no filme são esses seres que estão, né, explorando. No caso ali eles inverteram. Mas mais ou menos foi isso que aconteceu lá no passado. Eu já falei aqui que esses seres são, não é nada novo aqui, mas na internet você pode encontrar, principalmente procurando vídeos aí do Rafael, né, do pessoal de Dáquila, que os seres que comandam realmente este planeta, esta terra ou, né, este mundo, são os Anunnaki. Então ali eu entendo que no filme, né, entre aspas, os seres humanos ali são os Anunnaki e os avatares somos nós. Tanto que ali eles mostram que eles criam avatares, né, para poder manipular os outros avatares. Então a briga ali é por eles explorarem, só que, né, os avatares não querem, porque aquela exploração naquela árvore, né, onde tem os minérios ali, tem a ver com o mundo espiritual. E eles mostram também o mundo espiritual. No último Avatar que eu fui assistir no cinema, no final eles mostram um outro mundo paralelo das pessoas que já morreram.
E quando os avatares se conectam na árvore, eles conseguem conversar com a galera que está do outro lado, e aí dá para ver que eles estão bem. Isso aí é tema para outro vídeo, né? Só que ali mostra, entre aspas, como que funciona, como que foi no passado. É óbvio que as guerras e tal, que eles colocam ali é para dar ação no filme, mas sim que aconteceram guerras também, Guerra dos Mundos, Tartária, existe muita história aí. Então, os filmes, eles mostram o que acontece, ou o que aconteceu por trás da cortina, né? Então, quando você tem um conhecimento, você começa a olhar esses filmes, olhar as coisas com outro olho, com outra visão, porque você começa a olhar os detalhes. E ali mostra um pouquinho o que aconteceu. Então, eu contando para esse meu amigo, nem fosse a história longa, mas é mais ou menos isso daí. E se você parar e observar em certos filmes, eles mostram, né? Então, nós, segundo as informações que eu tenho recebido, nós somos uma criação mais evoluída, e parte na nossa criação, nosso corpo, nós temos parte dos Anunnaki, né? Só que nós fomos uma criação muito inteligente, e quem participou da criação nossa foi um dos Anunnaki, que é o conhecido como Enlil, que ele passou, tipo assim, ele é a favor ao ser humano, ele enxerga o ser humano como filho dele, porque ele fez parte da criação, junto com as 49 raças. Então ele é vamos dizer assim, um dos inimigos que virou pro lado do bem, né? Ele não foi muito de acordo com o resto dos Anunnaki, porque segundo eu tenho informação, os Anunnaki enxergam a gente como gado. Eles não têm empatia, para eles nós tanto faz. Eles nos criaram para sermos escravos deles e servir a eles, simplesmente. E eles são seres que não têm a emoção que nós temos, então eles são frios e para eles tanto faz, eles não têm, né? Então, na visão deles, nós somos simples escravos criados para poder servir a eles. Só que eles viram que era uma criação muito inteligente, e eles perceberam que, conforme o tempo, nós poderíamos derrocar eles do poder. E aí, se você vai lá na Bíblia, está escrito, né, que Deus olhou para o homem e conversando, e aí a teologia fala que a Trindade conversando entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aonde eles falam, a não ser lá na Torre de Babel, naquela história lá, a não ser que o homem construa a torre e chegue até o céu. Como assim o homem vai criar uma torre para chegar até o céu? E Deus está com medo do homem? E ali está escrito, vamos encurtar a vida do homem para no máximo 120 anos. É o que está escrito ali, conforme Deus encurtou. E se você for lá na parte do Antigo Testamento, aquele povo de antigamente, Noé e os outros, viviam quase 1000 anos. Está escrito lá, viviam quase 1000 anos, mas na história real é bem mais. Só que, na verdade, não foi Deus que decidiu cortar ou diminuir o tempo de vida do homem. Foi esses seres. E o que eles fizeram? Eles mexeram no nosso DNA e cortaram 2 cromossomos. Então, a partir daí, o homem começou a envelhecer. O envelhecimento é nada mais do que uma doença. Porque suas células vão morrendo e você vai, né, envelhecendo, vai oxidando. Então, morrer não é natural, mas para a maioria das pessoas
aparentemente é natural, porque o sistema colocou na cabeça que é natural morrer, você vai morrer um dia, né? Só que ninguém quer morrer na hora de morrer. Então, o que eles fizeram? Eles encurtaram. Por quê? Porque se você vive mais de 1000 anos, imagina o quanto de conhecimento você pode adquirir. Então, o medo deles é perder o poder. Por isso que eles não querem um mundo superpopuloso ou, né, que se reproduza muito. Então sempre eles estão trabalhando para controlar o crescimento, porque menos pessoas, mais fácil de controlar. Essa é parte da história, né? Eu não tenho, tipo assim, o que eu tenho hoje de informação, eu acredito que é 0,000,1%. Muito conhecimento aí para descobrir ainda. Mas o pouco que eu sei, estou passando aqui para você. Então, para muitas pessoas é difícil entender isso aqui e ela fica de cabelo em pé. Né? Por quê? Porque desde criança ela já foi doutrinada, já foi inculcada na cabeça dela que a história é como eles contam, como eles querem que você saiba. E por que diminuir a vida do homem? Porque quando você começa a entender as coisas, começa a enxergar, começa a adquirir conhecimento, sua vida acabou, né? Então imagina você vivendo aí mais de 2, 3, 5 mil anos. Foi feito um estudo que esse corpo aqui, ele é para durar mais de 5 mil anos. E depois que é para começar a dar alguns problemas, imagina, né? Então eles fizeram essa modificação no nosso DNA. E o ser humano é um ser muito inteligente. Só que o tempo de vida que eles deixaram para nós não dá tempo de você mal começar a viver. E aí você morre, vai para o outro lado e depois volta. E aí a gente entra na parte da reencarnação, que seria tema para outros vídeos, né? Mas mais ou menos é isso aí. Eles nos criaram. A criação nossa foi junto com as 49 raças, tá? Temos parte de Anunnaki no nosso gene, só que quem trabalhou e ajudou na criação foi as 49 raças, no qual o líder, vamos dizer assim, o chefe ou o que está coordenando as 49 raças é Jesus Cristo. E hoje eu continuo acreditando em Deus, em Jesus Cristo, mas não como a Bíblia ensina, não como a religião prega. Vou estar falando mais a fundo em outros vídeos sobre esse assunto. Então, eu sei que muita gente fica de cabelo em pé, né, escutando essas histórias, porque é contra a narrativa, é totalmente contramão o que todo mundo acredita, né? Mas essa é a real que eu estou descobrindo. Bom, espero que eu tenha passado algumas informações e incentivado você a procurar, a pesquisar, a buscar conhecimento, seguindo aí, né, o conselho do Edibel, o ET Bilu. Busquem conhecimentos, não é conhecimento, tá? Depois eles verificaram o que ele disse, é conhecimentos. Então é importante você buscar conhecimento em várias áreas, não só em uma área, mas em várias áreas. E assim você vai se libertando dessa matrix, dessa manipulação que fizeram para a gente acreditar. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixa aqui nos comentários o que você acha disso. Você acha que eu sou louco? Que eu estou falando coisa com coisa? Ou tem parte de verdade? Eu respeito a sua forma de pensar e eu entendo o seu lado, mas é isso que eu estou sabendo e estou procurando conhecimento. Até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.